Fala aí, gurizada, tudo bom com vocês? Aqui é Rafael Ritter, canal Drone Modelismo, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem despertado cada vez mais a curiosidade das pessoas: drones de FPV. Afinal de contas, pessoal, qual é que é a diferença entre um dronezinho convencional para filmagens e drones de FPV? É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje, logo depois da nossa vinhetinha. Pois então, pessoal, uma das perguntas que mais me fazem, tanto nos grupos de WhatsApp quanto aqui nos comentários do vídeo também, é qual drone comprar. Geralmente eu respondo perguntando quanto que a pessoa está disposta a investir, mas nem sempre só essa pergunta é suficiente, porque também é preciso perguntar o que a pessoa vai querer fazer com esse drone. E é claro que hoje tem drone para tudo que é tipo de coisa, tem drone para pulverização, drone para logística, drone para busca e salvamento, enfim, tem um monte de tipo de drone, mas quando a gente fala em drone de consumo para pessoas comuns, como eu e vocês, a gente limita esse universo aí basicamente a esses dois tipos de equipamento. Então eu resolvi fazer esse vídeo com uma lista de 10 diferenças entre esses dois tipos de drones, só que o primeiro item dessa lista não é bem uma diferença e sim uma similaridade, além, é óbvio, né, de voar. Antes de começar a lista, no entanto, eu queria pedir para tu deixar o likezinho aí no vídeo, ajuda muito aqui o nosso trabalho, e também que tu verificasse se tu tá inscrito no canal. Tem muita gente que começou a assistir os vídeos do Drone Modelismo porque o YouTube recomendou um vídeo, aí a pessoa assistiu o vídeo, deixou um likezinho, fez algum comentário, o YouTube entendeu que essa pessoa gostou do canal e aí passou a recomendar outros vídeos para ela sem dar muita importância pro fato dela estar inscrito ou não. Ou seja, para quem assiste não faz mais muita diferença estar inscrito ou não, mas para nós criadores ainda é muito importante porque no mínimo nos diz se a pessoa está disposta a no mínimo dar um cliquezinho num botão em contrapartida aqui do conteúdo gerado. Tá, beleza, pessoal? Chega de enrolação então e vamos pro vídeo. E o primeiro item da nossa lista, que como eu falei não é uma diferença e sim uma similaridade, é o termo FPV. Até muito recentemente isso aqui não era chamado de drone FPV e sim de drone de corrida. E isso começou a mudar quando a própria comunidade se deu conta que dava para utilizar esse tipo de drone aqui para fazer imagens diferenciadas. Imagens que, por mais que tentassem, drones convencionais jamais iam ser capazes de fazer. Aí é claro que não demorou para esse tipo novo aí de captação de imagens cair nas graças também do pessoal de criação de vídeo, né, dos videomakers, que por algum motivo resolveram chamar isso aqui de setup FPV. Só que no final das contas, esses dois aqui são drones FPV porque tanto esse quanto esse tu voa em primeira pessoa. Nesse caso aqui, geralmente tu voa utilizando um óculos, enquanto nesse aqui tu utiliza o próprio celular como monitor. Mas ambos são voos em primeira pessoa. Mas enfim, né, pessoal, como diz a sabedoria popular, não importa o nome de batismo, contanto que a criança seja saudável. E dada a divulgação que o FPV tá tendo, não tem como ser mais saudável do que isso. Então agora vamos pro segundo item, que na verdade é a primeira diferença: propósito. Quando tu compra um drone como o Mavic ou então um Phantom, teu propósito geralmente é captação de imagens, seja de uso profissional ou então entretenimento, mas esse aí é o grande filão que ele preenche. Claro que tem pessoas que também compram ele para mapeamento, utilizam para outros usos mais específicos, mas via de regra tudo gira em torno da câmerazinha estabilizada com o gimbal de 3 eixos. Já os drones FPV, eles vêm pela contramão aí dessa lógica e se aproveitam justamente do fato de terem uma câmera fixa, que permite que o piloto tenha uma sensibilidade muito maior sobre o comportamento do drone, e graças a isso, então, ele consegue fazer um voo bem diferente, bem mais acrobático e ousado do que os drones convencionais. Então, como eu falei, o propósito inicial desse tipo de drone aqui foram as corridas. Na verdade, começou um pouquinho antes, né? Eu vou colocar uma foto aí do meu primeiro drone de corrida, que na verdade não era nem drone de corrida. Quem comprava um mini drone nessa época aí eram basicamente aquelas pessoas que não tinham condições de comprar um drone maior. Só que, claro, com o tempo viram que daria para transformar em drones de corrida. Depois o leque aumentou e surgiu o freestyle, que é basicamente decolar com o drone e fazer acrobacias com ele, fazer loopings, rolls e fazer imagens mais plásticas, digamos assim. Mais recentemente surgiu o endurance, e aí esse aqui é o melhor exemplo, apesar dele ter esse formato em mais aqui ao invés do formato em X, não reparem nisso. A diferença é que daí ele já tem hélices maiores de 7 polegadas e também um GPSzinho, porque tu tá voando mais longe e tu provavelmente tu vai querer algum recurso adicional de segurança, né? Que, aliás, é uma coisa que esses drones aqui geralmente não tem. Então a gente adiciona aí no leque dos drones FPV o Endurance também. E é interessante a gente abordar que agora começaram a surgir os Micro Endurance ou Micro Long Range. São dronezinhos abaixo de 250 gramas que contam com GPS e tem inclusive capacidade de carregar uma GoPro. Tem um tempo de voo aí na casa dos 15 a 20 minutos e são também uma opção bacana aí para esse propósito. E aí é óbvio que por último veio também a filmagem como um propósito bacana para os drones FPV.
FPV e que foi o que gerou esse boom, né? Antes ninguém sabia o que era drone FPV, hoje já muita gente sabe o que é drone FPV, o que é muito bom. Terceiro item da nossa lista aqui, pilotagem. O grande mérito da DJI no segmento de drones é o fato de que os drones dela são muito fáceis de voar. Isso aí começou mesmo antes dela colocar à venda o Phantom 1 lá em 2012, 2013, alguma coisa assim, já que ela começou vendendo controladoras de voo, as famosas NASA, que eram muito mais fáceis de instalar e configurar do que as outras placas e garantiam aos drones muito mais estabilidade, sem depender tanto da perícia do piloto. Já os drones de corrida, de novo, eles vieram pela contramão. E ao invés de focar na estabilidade de voo, eles foram de novo pelo outro lado e se desenvolveram em torno do voo manual, ou seja, o piloto que é o responsável por todo o comportamento do drone. Se tu quiser voar de cabeça para baixo, tu consegue. Se tu quiser fazer loopings e piruetas, tu também consegue. É claro que isso aí exige um pouco mais de treino, mas garanto a vocês que não é um bicho de 7 cabeças, porque se eu conseguir fazer, então quer dizer que qualquer um consegue. E isso não é falsa modéstia, viu, pessoal? Eu durante anos voei com meus dronezinhos de corrida em modo estabilizado, até que um belo dia eu tentei experimentar um voo em modo manual e simplesmente voei. Em terceira pessoa, né, quando tu tá parado no chão olhando teu drone e voando sem auxílio de um óculos, é um pouco mais difícil, mas com óculos na cara voando em primeira pessoa fica bem mais fácil. E é claro que essa questão do voo manual, ela só faz sentido quando o drone é capaz de obedecer todas as vontades do piloto. E aí nós entramos então no quarto item aqui, que é a potência dos motores. Drones convencionais, eles são otimizados para ter um desempenho intermediário ali, levando em conta capacidade de voo e economia de bateria. Quem está mais acostumado com esse tipo de drone aqui pode olhar para ele e achar que isso aqui é o máximo de potência que um drone pode ter, que talvez o desenvolvimento tecnológico não tenha passado disso aqui ainda, mas a grande verdade é que motores de drones de corrida são muito mais potentes e geralmente eles não têm pena nem da bateria. Tanto é que baterias de drones de corrida são bem mais simples e baratas do que baterias inteligentes, como essa aqui do Mavic Air 2, justamente porque elas são mais exigidas e costumam ter, via de regra, uma vida útil menor. Depois de algumas cargas, a bateria começa a ficar gordinha, que nem essa aqui, ó, dá uma estufada, e eventualmente ela começa a perder carga. Então um voo que durava um determinado tempo passa a durar menos tempo, e aí tu é obrigado a ir lá e comprar outra bateria. Isso nos leva então para o quinto item da lista, que é a autonomia desses drones. Autonomia do Mavic 2, cerca de 34 minutos. Autonomia do Mini 1, cerca de 31 minutos. Autonomia do meu Diatone X220S, 5 minutos. Num dia bom. Conhece aquela máxima, cavalo anda, cavalo come? Isso vale também para drones. Então, se por um lado eu consigo dar punches, loopings, rolls e o diabo a 4, por outro lado, a energia disso tem que vir de algum lugar, e isso vem de baterias que tem, digamos, um bocal desse tamanho aqui para conseguir entregar toda a potência. Esses circuitinhos que estão aqui nos braços se chama ESC, eles são os controladores de velocidade dos motores, e cada um deles pode lidar com cerca de 40 amperes. Então vocês imaginam que são 4 motores, e em momentos em que eles são bastante exigidos, o consumo do drone pode chegar a 120 amperes. Quem entende de eletrônica sabe que isso é muita coisa, principalmente se tratando de uma bateria de pequena capacidade, como essas que são usadas, que fornecem cerca de 1,5 amperes por hora. Então eu faço uma regra de 3 aí para ver, porque se ela consegue entregar 1,5 amperes em 1 hora, durante quanto tempo ela consegue ficar entregando 150 amperes? Então não importa a mágica, não importa a tecnologia, pelo menos hoje, né, atualmente, drones de FPV sempre vão ter uma autonomia bem menor do que drones de filmagem convencionais. Sexto item da nossa lista, na verdade eu já falei um pouco sobre isso, né, mas vamos lá, câmera fixa. Se por um lado nos drones de filmagem o grande atrativo é justamente a estabilidade da câmera, que sempre deixa o horizonte paradinho conforme o drone se mexe, nos drones FPV isso aí se torna uma vantagem, porque nesse tipo de voo que se quer que realmente o horizonte se mova junto com os outros elementos da tela, e isso faz com que os movimentos dele se tornem muito mais inusitados, digamos assim, por que não dizer vertiginosos, já que tu consegue fazer dives, loops e manobras bem mais difíceis de serem previstas, né? Então, se abre todo um novo mundo de possibilidades em termos de criação audiovisual.
E aí a gente passa então agora para o 7º item de diferenças da nossa lista, que é a estrutura do drone e também a manutenção. Se vocês olharem esse droninho aqui, o Mavic, vocês vão perceber que ele é um drone fechado, não tem nada exposto. Se acontecer qualquer problema com ele, tu vai mandar ele para assistência técnica. Já nesse caso aqui, dá para ver que as peças elas estão todas expostas, tudo é conectado em tudo através de conectores e isso te permite fazer a manutenção desse drone. Por um lado é uma coisa boa porque tu consegue resolver problemas rapidamente, mas por outro é ruim porque, obviamente, exige que tu estude, que tu te qualifique para conseguir entender. Tu tem que ter conhecimento de eletrônica, tu tem que ter conhecimento de padrões, o que é esse bus, o que é PPM, o que é D-Shot, enfim. Não é simplesmente tu comprar uma peça e ir conectando na outra. Então essa é uma coisa que depende muito do perfil de cada um. Para alguns, poder mandar o drone para assistência técnica e não ter que se preocupar com nada é uma vantagem, enquanto para outros o negócio é meter a mão na massa mesmo. Outra diferença, já indo aí para o nosso 8º item da lista, são os recursos. Quem tem hoje um Mavic ou um Phantom, qualquer drone dessa linha, sabe que eles são recheados de recursos. Vocês têm modos de voo automáticos, tem modos de filmagem automatizados, né, os quick shots, panorama, enfim. Tem um monte de coisa que o drone pode fazer sozinho, o que é muito legal para aquelas pessoas que só querem fazer algumas filmagens sem depender tanto de treino, né, para conseguir fazer imagens com precisão. Um exemplo disso aí é o ponto de interesse, né, que faz com que o drone faça um círculo completo em torno de um objeto de uma forma que dificilmente um piloto conseguiria fazer melhor pilotando o drone diretamente. Já os drones FPV eu arriscaria dizer que não tem nenhum modo de voo automatizado. No máximo tu tem um modo estabilizado que tu pode habilitar na placa controladora e ativar e desativar sempre que tu quiser. Alguns modelos mais recentes, como é o caso desse aqui, que já vem com GPSzinho também, já contam com recursos como Return to Home, ou então ficar parado no ar sem ser levado pelo vento, mas acreditem em mim, são drones bem mais espartanos e com menos recursos, mais focados realmente na pilotagem. Tá bom, pessoal? Indo então no item da lista, preço. Acreditem ou não, mas não existe uma diferença estratosférica de preços aqui. Bom, talvez nesse caso aqui exista, porque a gente está falando de um drone bastante sofisticado como o Mavic Air 2, mas se a gente for fazer essa comparação aqui, realmente não existe. Isso porque quando tu compra, digamos, um Mini 2, o kit ele já vai vir com o drone, vem com as baterias, com o rádio e o monitor tu vai usar o teu celular. Já no caso do drone FPV, apesar de geralmente tu comprar o drone separado, tu também vai precisar comprar o rádio, tu vai precisar comprar um óculos FPV, tu vai precisar comprar as baterias e às vezes tu vai precisar comprar também o receptor do drone para poder utilizar com o rádio que tu tem. Tem vários padrões de rádio, tu pode ter, por exemplo, um FrSky, tu pode ter um DSM, tu pode ter um FlySky, enfim, tu precisa ou comprar o drone com o receptor ou então comprar um receptorzinho à parte. Então, no final das contas, depois que tu comprar tudo que tu precisa para voar esse drone aqui, o preço fica assim bem próximo ao de um equipamento como esse outro, e se não ficar superior, principalmente em função do nosso último item, que são os upgrades. Existe uma cultura entre o pessoal que curte drones FPV, eu não tô nem falando para uso profissional, mas para hobby mesmo, que são os hypes e upgrades. O que isso significa? Esse dronezinho aqui, ele tá completo. Se eu colocar uma bateria e ligar meu rádio, eu saio voando com ele agora. Só que, ao contrário desse drone aqui, que é um pacote fechado, que teoricamente já tem a melhor câmera, já tem o melhor alcance, já tem a melhor autonomia e, enfim, é extremamente bem dimensionado, nesse caso aqui, sempre vai surgir uma câmerazinha que foi lançada, que tem uma resolução um pouco maior, ou então que tem uma definição melhor, um campo de visão melhor, um transmissor de vídeo que vai um pouco mais longe, ou que tem menos chiado, uma anteninha nova que alguém inventou e que daí todo mundo resolve comprar. Isso sem falar de novos ESCs mais rápidos, hélices com formatos diferentes que diminuem a turbulência e tudo mais. Nunca termina, digamos, essa linha evolutiva de um drone de corrida. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre os dois, pelo menos, né, até hoje. Tá, beleza, pessoal? É isso aí que eu tinha pra falar pra vocês. Então, se curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!